É muito louco. Fiz besteira? Não. Então, e hoje tem reunião do Talmidim, então a gente está gravando para elas, em consideração, porque não tinha outro dia para fazer, inclusive eu estava também escalada para ir. Eu falei, não vou. Mas enfim, Deus sabe todas as coisas. A gente vai ter uma palavra hoje um tanto quanto pesada, algumas revelações que Deus foi dando para mim essa semana. E é engraçado que quando eu estava lá, hoje eu estava, Senhor, Ele vai me dando a palavra que é para falar, assim, ao longo da semana ele vai passando. E daí o Senhor falou assim para mim, daí hoje de manhã eu comecei a orar, não sei se foi hoje ou ontem, que eu falava assim, Senhor, como eu gosto, eu fico feliz de escutar a palavra de Deus, sabe? É um negócio que me deixa animada. Quer me ver animada, é isso, assim. E tem gente que gosta, sei lá, né, andar de bicicleta, tá? Eu curto receber revelação fresca do Senhor, é uma coisa que é genuína minha. E eu comecei a falar isso pra ele, falei, Deus, eu quero uma revelação, quero a revelação, quero a revelação. Hoje, 5 horas da tarde, ele começa a falar pra mim. E daí eu começo a escrever, eu falei, Deus, não podia ser mais cedo. Mas assim, sensacional, glória a Deus. Então hoje a gente vai colocar mais uma pedra de fundamento que a gente vai distribuir aí para os próximos capítulos. Dia 27, dia 27, está confirmado? Eu quero que vocês abram, então, em Josué, que eu li ontem, Deus me falou sobre o dia 27. Josué 3, capítulo 3, versículo 5. Todo mundo achou? Amém? Amém. Josué orientou o povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Essa palavrinha aqui curtinha, que ele fala santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, mostra uma condição importante para que as maravilhas de Deus sejam feitas no meio de nós. A santificação. Então, quando a gente tem alguns eventos importantes, que nem eu falei aquele dia que a gente teve aquela noite de libertação aqui, de oração, falei, gente, vem orando em jejum, a cada 3 horas acordando. Aquilo foi uma santificação. No dia 27, a gente vai ter uma noite importante aqui, que o pessoal do louvor vai ter um lançamento de várias coisas importantes no dia 27. E vai ser um pouco de surpresa para todo mundo. Santificai-vos. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de nós, no dia 27. Então venham preparados para aquilo que o Senhor tem para a gente. Vai ser o começo de uma nova empreitada aí, de um novo projeto. E bem interessante. Então, santifica o dia 27. Amém? Então vamos curvar nossas cabeças, vamos agradecer ao Deus. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigada pela Tua presença, Senhor. Obrigada, meu Pai, por cada irmão que aqui está, Senhor. Abençoa, Paizinho amado, hoje a reunião do Talmidim, Senhor, de todas as mulheres que estão lá agora, Paizinho amado. Peço que o Teu olhar, Senhor, esteja sobre elas, Pai. Te agradeço, Senhor, por cada um que está aqui, Senhor, reunido na Eclésia, Paizinho amado, que está aqui para escutar a Tua palavra. Que o Senhor abra nossos olhos, abra o nosso coração e revele aquilo que está dentro de Ti, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, consagrá-la a Ti, Senhor. E unidos, Paizinho, em um só corpo, meu Pai, trazer o Seu reino aqui para a terra. Obrigada, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pessoal, vamos abrir lá Gênesis, 1 Gênesis. O Senhor tem falado grandes coisas, assim, bastante coisas assim no meu coração. E lá
em Gênesis, o Senhor fala assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus, no princípio, Elohim, criou os céus e a terra. Eu falei já uma vez para vocês que a Bíblia, que os profetas e tempos proféticos, eles olham, tem que conhecer muito bem da palavra para você estar dentro do ramo de profecia, você precisa conhecer muito bem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não muda e ela que mostra os rios da onde as coisas estão acontecendo. A gente está vendo que está tendo uma guerra espiritual muito pesada principalmente aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também. Hoje até o Ed me mandou algumas informações que foi ontem, né? O Grammy e as músicas lá foram exaltações a demônio escancarado. E, se eu não me engano, a semana passada foi inaugurado um templo satânico nos Estados Unidos, onde eles inauguraram a primeira clínica de aborto dentro do templo satânico. E a condição para você ganhar de graça o aborto lá dentro é você consagrar o bebezinho a uma seita religiosa. É o sacrifício a Moloque, de novo ali, aberto, escancarado pra gente. Em Nova York, há 2 anos atrás, eles aprovaram uma lei que eles deixam abortar as crianças até os 9 meses. A mãe estaria parindo, ela pode simplesmente matar o bebê dela na hora que ela está saindo. E eles vão tentar até os 2 anos de idade. Eles estão tentando provar que nos 3 meses ele continua sendo feto. Quem que já ouviu essa conversa? Que até os 3 meses ainda é feto. Então, por que eles estão vindo com essa conversa? Para provar que você pode matar o bebê até os 3 meses de idade. Então, as forças espirituais estão guerreando num novo nível. A gente está vendo pessoas endemoniadas do nada. Em festas você está vendo endemoniações. Eu mesmo estou presenciando várias coisas diferentes no meu dia a dia. E aqui no Brasil, as potestades dos principados, eles fincaram os dedos, eles se acham na autoridade e eles estão guerreando pelo território. Então a igreja, ela precisa entender que ela precisa levantar para guerrear. Vamos lá para Daniel, o Senhor me lembrou de uma coisa aqui. Vai lá para Daniel, capítulo, não sei. Capítulo 7. Quem gosta de escatologia aqui? Quem gosta de saber de Apocalipse? Amém. A gente vai entrar um pouquinho nessas coisas. O Ed não. O Ed não gosta. Você ficou com medo. Tá certo. Olha lá. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Está dizendo lá: esse reino diferente falará contra o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então, os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha só o que ele está falando, que esse reino, Satanás, ele tentará o quê? Ele vai fazer o quê? Ele oprimirá os seus santos. Para ter o levante do anticristo, o que ele precisa fazer antes? Oprimir a igreja. A palavra fala que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja, nós, não só esse prédio, todos os prédios, toda a igreja é o corpo de Cristo. Não há nada maior e mais poderoso nessa terra do que a igreja. Não há principado, não há potestade, não há demônio, não há Satanás, que é mais forte do que o corpo de Cristo. O único que está acima da igreja é Jesus, que é cabeça da igreja, que
Deus. É o único. Se a igreja sair e cair, vai criar um vácuo tão grande, um vazio tão grande, que os outros reinos terão que fazer muita força para entrar nesse vácuo. E vai ser uma guerra de... como é que se chama? Greed? Uma guerra de orgulho, de poder, de ganância. Porque a igreja é muito poderosa. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa oprimir os santos. Que é o que está falando aqui. O que está falando isso em Daniel? Esse reino diferente falará contra o Supremo, oprimirá os seus santos. Olha só, depois que ele oprimir os santos, ele vai tentar alterar os calendários. Não está acontecendo isso? Alterará as festas religiosas e as leis. As leis não estão sendo mudadas? A gente agora tem aborto, tem casamento homossexual, as leis estão sendo alteradas. Alteração das festas não está acontecendo? Agora tem o tal do Halloween, a festa de Natal você não pode mais falar que é Natal, que é Jesus Cristo, porque senão você ofende as outras religiões. Daí agora vai tentar mudar, agora lá nos Estados Unidos nem Merry Christmas você pode mais falar, Happy Holidays, né? Você não pode nem falar isso, porque senão você é politicamente incorreto. Então, o politicamente correto entrou para justamente você conseguir alterar esse calendário e as festas religiosas. Ele está tentando fazer isso. E, ao mesmo tempo, o que ele está fazendo? Está tentando enfraquecer a igreja. Como? Jogou uma pandemia, fez todo mundo fechar, as igrejas fecharem, o corpo não ficou mais reunido, porque o corpo só tem força quando está unido. O dedo sozinho ali no canto não faz nada. Ele precisa estar aqui na junta com a mão para conseguir ter força para pegar alguma coisa. Dentro disso, o que aconteceu? Os satanistas começaram a abrir igrejas, e daí tem algumas denominações aí que são fundadas por satanistas. A maçonaria, grandes maçons são pastores. Então a gente teve que as igrejas não têm poder, porque não pregam mais a oração em línguas, os dons do Espírito Santo. Tem muita igreja que crê o quê? Que o dom do Espírito Santo foi lá em Pentecostes e lá em Atos, agora não existe mais. O que eles estão fazendo? Estão tirando o poder da igreja. Estou falando muito rápido. Eles estão tirando esse poder que nós temos. Por quê? Porque ele precisa oprimir a gente. Por quê? Para acontecer aquilo que está escrito em Tessalonicenses, que depois que aquele que o retém for tirado, vem o iníquo. Quem que o retém? A igreja. Mas qual igreja? A igreja forte. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Em todos os tempos, o anticristo teve a oportunidade de aparecer. Em todos os tempos, a igreja teve a oportunidade de trazer o rei de volta. Todos os tempos. Porque o requisito para o rei voltar é a igreja estar gloriosa, entrar no poder dela. Essa geração nossa, pode ser a nossa. Pode ser aqui, pode ser agora. Pode ser a gente entendendo o poder que tem dentro da gente, entrando nesse poder que a gente tem e chamar o rei de volta. Porque na hora que a gente for, o anticristo vai entrar de qualquer jeito, porque ele precisa oprimir a igreja para ele entrar, porque o reinado dele precisa entrar nesse vácuo que a igreja vai fazer. Muito pesado? Dá para entender? Quando eu li isso, eu entendi. Então, os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo. Para haver perseguição, a igreja precisa estar oprimida. Uma igreja forte não é perseguida. Uma igreja forte muda as leis. Uma igreja forte reina. Uma igreja forte coloca Deus, Jesus Cristo, como governador. O nosso problema não é ter um governo satânico no poder. O nosso problema é ter Satanás no governo. E quando a gente der esse governo para ele, já era. Cabe a nós entronizar o rei no governo. Porque é a igreja, a eclésia, que reina, que está lá como assembleia. Está escrito aqui, então, os santos não subirão antes do início do Apocalipse. Os santos que ficaram para trás. Porque o que acontece? A igreja poderosa, a igreja forte, vai embora. A igreja é retirada no segundo capítulo de Apocalipse. A gente vai ver isso mais para frente. Tem várias vertentes e a gente vai ver, mas a gente vai ter o pré-requisito para a gente conseguir subir. Está lá em Efésios. Mas o que é importante a gente entender? Que vão ter crentes e vão ter santos aqui quando aparecer o anticristo. E eles serão oprimidos. Se a gente deixar agora o espírito do anticristo nos oprimir,
ele vem para frente, ele traz o tempo, porque ele quer alterar o calendário. E aqui a palavra fala assim, que aquele que toda a palavra vai ser cumprida. O que ele está tentando fazer? Que uma palavra não seja cumprida. Para quê? Para prender a gente nesse loop eterno. Entende o que eu estou falando? Tá claro o que eu estou falando? Eu queria mostrar isso para vocês. E antes de entrar no nosso estudo, eu quero mostrar uma outra coisa que eu falei para vocês, que eu ia trazer aqui os tempos que a gente está vivendo, não falei? Vamos lá para João. Eu quero que vocês entendam como é que funciona isso. Primeiro capítulo de João. Quero que vocês entendam hoje como é que funciona a profecia. Para você conseguir profetizar alguma coisa, você precisa entender o tempo que você está vivendo. Você precisa entender qual que é aquela linha de tempo onde você está, encontrar na palavra de Deus e entender o fluxo dela. Amém? Então, quando a gente viu no passado, você entendia os reis, você entendia os reinados, você consegue trazer isso para cá. Eu consigo falar sobre os Estados Unidos e eu vou começar a falar agora sobre o Brasil. Olha lá, no princípio, todo mundo achou João? Primeiro capítulo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a glória, a luz e as trevas brigando. Eu estou vendo exatamente o que está acontecendo hoje. A luz tentando entrar, a igreja tentando se fortalecendo com conhecimento e revelação de Deus, porque Ele tem revelado muitas coisas, os livros estão sendo abertos, e as trevas tentando vir com tudo. Quantos terreiros de Umbanda estão sendo abertos? Quantas pessoas no Umbanda vocês conhecem no Espiritismo? A guerra está pesada. Então a gente está vendo uma guerra, uma briga de luz e trevas. João 1. Depois disso aí, o que você coloca lá? Eu não sei. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. E ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. Pessoal, quando na história que vocês lembram, vocês viram se levantar tantos profetas? Tem muitos profetas se levantando agora? Tem muitas profecias que muita gente está escutando? Tem muitos dons proféticos que estão se levantando em pessoas que vocês nunca viram antes? Tem muito. Guerra entre luz e trevas, e houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, entre profetas. Estão entendendo? Entre profetas. E o que ele veio fazer? Aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito através dela. Mas o mundo não o reconheceu. Está acontecendo isso hoje? Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creram nos seus nomes. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Toda vez que a gente tem uma guerra entre a glória e as trevas, aparecem os profetas para dizer: eis aqui que diz o Senhor, é assim diz o Senhor, porque eles estão preparando o caminho para o Senhor, para a vinda do Senhor. Após os profetas vem a volta de Jesus. A gente acabou de achar o rio profético, onde estamos hoje. Amém? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Dúvida? Deu para entender? Amém. Então eu queria mostrar para vocês isso, que isso vai ser importante para a palavra que Deus me deu hoje. Então lá, a gente vai voltar lá para Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tem um profeta que foi quem me despertou para o lado profético, para entender muito sobre as profecias. E o que a gente está vendo aqui chama Over the Top Bible College. É isso que eu estou passando para vocês. Eu estou passando alguns dos principais ministros que me enriqueceram muito na minha época nos Estados Unidos, e eu estou fazendo de novo.
E é um Bible College, é como se fosse uma universidade bíblica. Como é que se diz? Bible College. Colégio bíblico. Para aqueles que querem estudar mais sobre a palavra. E esse colégio é dado por um dos maiores profetas dos Estados Unidos, é isso que eu estou passando para vocês. E estou passando também alguns outros que eu gosto muito, e mais misturando aquela revelação que o Senhor vai dando, né? Que a gente sozinho não faz nada. E o mapeamento espiritual, então, quando eu falei para o Senhor, eu quero dar esses módulos, quero começar a fazer isso, o Senhor não me deixou fazer isso. Ele mandou começar pelo mapeamento espiritual e pela libertação. Falei, gente, mas já vai começar isso aí, né? O pessoal nem me conhece, já vai começar. E teve um propósito, e hoje o Senhor me revelou o porquê. Então a gente vai entender o porquê. E esse profeta, que também é um mestre da palavra, é um grande mestre, ele falou que um dia ele estava... Esse cara era assim, ficava em Deus 8 horas por dia, desde os 18 anos, e tem muitas revelações, inclusive todas as profecias dele se concluem. Eu vi várias, aquela do canal do Suez se concluiu, pandemia se concluiu, todas, ele vai falando e vai acontecendo. Ele falou que ele viu, um dia ele estava orando, e daí de repente ele levantou o rosto, e ele estava em outro lugar. E ele viu alguém de costas, assim, com um robe, com um manto. E esse manto como se tivesse um vento, assim, saindo. Só que daí ele percebeu que esse vento saindo... Na verdade, não era que estava vindo o vento de trás. O vento saía dele mesmo. E daí ele conseguiu olhar e viu um globozinho, assim, verde. E ele entendeu que aquilo lá era a terra. Então estava saindo de dentro desse ser, desse homem, estava saindo assim, o manto assim, ele assim, ó. Daí viu a criação ali, e daí ele viu o globo, e aquele globo, ele viu um fogo que fazia assim, em volta desse globo, ele entendeu que aquilo era a terra. E daí Deus fez ele entrar aqui e ver, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E Deus começou a ministrar para ele. Ele estava vendo a criação. Que estava tudo dentro de Deus. Porque o desenho que Deus quer está dentro dele. Vou falar 3 palavras para vocês, que daí essas 3 palavras vocês podem anotar. Deus. Ele é responsável pela operação, pelo desenho. E anotem isso que vocês vão entender e vão usar muito esses 3 conceitos. Deus é responsável pela operação, pelo desenho. Está tudo dentro dele. O desenho está dentro dele. Jesus, que lá em João, que a gente acabou de ler, é o verbo. Ele é responsável pela administração, pelo gerenciamento. Espírito Santo. Anota direitinho para mandar no zap depois. O Espírito Santo, ele é responsável pela manifestação. A gente precisa entender... Terminou? A gente precisa entender que a gente fala de uma forma gráfica. Que as nossas palavras armazenam figuras. Amém? Então, assim, eu vou falar para vocês, imaginem um carro. Vocês estão imaginando agora um carro, cada um está imaginando um carro. Um carro que você viu, um carro que você gostou. Agora imagina um carro, eu não sei muito bem de carro, imagina um Corolla preto. Agora vocês estão imaginando um Corolla preto. Tá, vamos falar de cavalo. Cavalo é mais fácil. Imagine um cavalo. Agora esse cavalo é marrom. O que aconteceu? O cavalo virou marrom. Então as palavras armazenam figuras. Amém? Então Deus, ele é encarregado dessas operações. O que ele faz? Tudo que existe e que existia estava dentro dele. Ele mostrava esse desenho. Ele tinha um desenho ali dentro. E esses desenhos que estavam lá dentro, eles viviam. Porque tudo que está dentro de Deus é vivo. Amém? Então estava lá. Daí, o que aconteceu? Ele estava com isso dentro dele. E aqui fala, no princípio, Deus, e em hebraico é Elohim. Então estava a trindade ali. Então quando ele estava com esse desenho dentro dele,
estavam mostrando aquilo que a operação, eu imagino assim que eles estão lá num negócio de exército, lá dentro de uma cabine ali do capitão, sei lá, e vão lá naquela sala estratégica, sala de guerra, né? E Deus fala assim, olha, eu tenho um desenho aqui para vocês, e mostrou a operação. Jesus Cristo foi lá, ele pega esse desenho e transforma em palavra. Haja luz. Isso aqui eu vou chamar de luz. Isso é luz. Quando ele pega isso e transforma em palavra, o Espírito Santo toma da mão dele e faz manifestar. E houve luz. Amém? Esse foi o princípio da criação. A gente tem Deus operando dentro dele. Jesus pegando esse desenho, transformando em palavra. O princípio era verbo. E o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele pegou aquela operação, aquele desenho, transformou em palavra, o Espírito Santo foi lá e manifestou. Amém? E agora, quando ele pegou o Espírito Santo e o Espírito Santo vai fazer manifestar, se eu não me engano, a velocidade é de 186 milhas por hora, né? E foi criando tudo, haja luz e a luz se fez. E estava dentro dele. A Bíblia fala que Jesus é o cordeiro que foi sacrificado no começo. Mas a gente sabe que isso só foi feito há 2000 anos atrás. Vocês se perguntam sobre isso? Alguém sabe a resposta? Por que fala que Jesus Cristo é o cordeiro que foi sacrificado no começo de tudo, sendo que ele foi sacrificado há 2000 anos atrás? 4.000 anos um pouco depois da criação? Vocês já tiveram essa resposta? Não? A gente vai... Esse tipo de pergunta, assim, eu faço essas perguntas assim, sabe, Deus. A Bíblia, ela foi escrita primeiro no céu. A gente tem uma cópia, isso aqui é uma cópia. A Bíblia original foi escrita no céu. Lá em Moisés, quando você vai ver Moisés, ele estava, quando Deus estava falando para ele para construir o templo, você vê que ele começa o templo da onde? Quem lembra? Da onde que Moisés começa a fazer o templo, Deus começa a descrever para ele o templo. Alguém lembra disso? Alguém já leu? Então vamos lá, pessoal, lê Levíticos. Vamos lá. Quando Deus começa a dar o desenho do templo para Moisés, ele começa do Santo dos Santos. Por quê? Porque é onde ele está sentado. Ele começa a falar aquilo que ele está vendo. Então você vai começar com o Santo dos Santos. Você vai colocar a arca, vai colocar isso, vai colocar isso. Por quê? Porque ele estava descrevendo para Moisés aquilo que ele estava vendo no céu. Então a palavra, ela foi escrita no céu. Ela está lá. No templo do Deus Altíssimo. Ele já foi, é uma história que acabou antes mesmo de começar. Uma história de amor que foi escrita dentro dele. E ele colocou lá, isso daqui é a cópia. O Senhor desenhou, Jesus Cristo transformou em palavra, o Espírito Santo manifestou através dos seus servos aqui que escreveram aquilo que está escrito. Amém? Bom, Jesus é Deus, manifesta em sua palavra. Outra coisa que eu queria deixar claro aqui, que eu fiz uma pergunta. Da onde que Adão tirou o seu sangue? Nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Deus tem sangue? Tem luz. Da onde que Adão tirou o sangue dele? Quando estava lá, que o Senhor estava fazendo Adão, e a gente vai chegar nesse capítulo mais pra frente. Estava fazendo Adão, e eu preciso que você trabalhe agora na imaginação comigo, amém? A gente está lendo um livro escrito oriental, e a gente está com a cabeça ocidental, então vamos lá. Quando Deus estava lá criando Adão e falou, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, e começou a formar o homem, o que ele fez? Ele abriu aqui, ó. Quando Jesus Cristo nasceu, o Cordeiro nasceu, pegou o sangue dele, apenas pegou, tomou no coração, misturou com a fé e jogou Adão. Isso significa que quando Jesus Cristo veio, porque quando você sabe que quando você nasce, você pega o sangue do seu pai, né? Então provavelmente Adão tinha sangue tipo D, né? Deus. Então, daí ele tem esse sangue, daí veio a genealogia, e depois veio Jesus Cristo nasceu de Deus com Maria. Na verdade, ele se encheu do próprio sangue.
que já estava lá em Adão. E olha que interessante, quando Satanás viu que aquele homem, né, que a palavra fala que Adão, o primeiro Adão, e Jesus Cristo é o segundo Adão, né? Quando o primeiro Adão, ele peca, o que aconteceu? Satanás falou: agora este sangue é maldito. Heranças malditas. Heranças. Lembra? A gente viu sobre isso. Então o que ele falou? Agora todo o sangue, todos os herdeiros, todos aqueles que vêm da genealogia de Adão serão amaldiçoados. Por quê? Porque desde o princípio caiu. Só que ele não conhecia a palavra que estava lá em cima no coração do Pai. Ele não sabia que tinha um cordeiro que viria e teríamos o segundo Adão e a gente teria a nossa salvação ali. E todo esse sangue maldito seria revertido para abençoar. Ser abençoado. Amém? Está muito pesado? Estão entendendo? Vai me dando feedback. Bom, então, porque a Bíblia ela foi escrita até antes de Lúcifer ser criado. Então ele não tinha conhecimento. O que a gente aprende com isso? Que quando a gente pega a palavra, a gente coloca no nosso coração e a gente declara, aquilo acontece. Antes de existir os anjos, antes de existir o céu, antes a terra, Deus, existia Deus, o Pai, a palavra Jesus e o Espírito Santo. Deus usa a palavra, aliás, vamos anotar isso aí que é importante, pessoal, eu vou digitar para vocês. Deus usa a sua palavra como um mecânico usa as suas ferramentas. Ele usa de propósito com um propósito. E cuidadosamente. Ele usa de propósito e com propósito. E cuidadosamente seleciona a palavra certa que ele necessita para o trabalho ou para o serviço. Cuidadosamente, ele usa a palavra certa. Cuidadosamente, ele seleciona a palavra certa que ele necessita para o trabalho. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Pode anotar. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, porque vocês são e eu sou também. Eu preciso escolher as minhas palavras do mesmo jeito. As nossas palavras, elas precisam vir do nosso espírito e não da nossa cabeça. Todo mundo anotou? Amém. Vamos lá para Mateus 12, 33. Vocês estão firmes aqui comigo? A gente vai colocar mais uma pedra de fundamento aqui, para conseguir fazer os trabalhos. Mateus 12, 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mau coisas más. Por isso vos afirmo que de toda palavra fútil
que as pessoas disserem, delas deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras serás condenado. Palavra fútil. Nós somos condenados ou absolvidos pelas nossas palavras. Vocês sabiam que lá no céu, cada palavra que o homem fala, ela é escrita? Lá no céu. A palavra escrita em grego é logos, né? Vocês sabem, né? Logos, tem um rema, que é a palavra revelada. Logos, a gente está falando do logos. Cada palavra que o homem fala, logos, ela dará conta. Cada coisa que você fala é escrito no mundo espiritual. Querem que eu prove isso? Vamos lá para Apocalipse, já que todo mundo gosta de Apocalipse, menos o Ed. Apocalipse 20, a partir do versículo 11. Apocalipse 20, versículo 11. Todo mundo achou? Em seguida, observei um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida. Então o que a gente está vendo aqui, que tem vários livros, e depois um outro livro, o livro da vida. Amém? E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Então, o que a gente está vendo aqui? Que tem os livros que foram abertos e as pessoas estão sendo julgadas de acordo com estes livros. Estes livros aqui é aquilo da prestar contas que Jesus estava falando, que a gente vai prestar contas pelas palavras que a gente fala. Vai ser absolvido ou julgado. Isso significa que cada pessoa tem um livro, cada pessoa tem um logos. E a gente vai entender. A gente precisa entender que a gente paga pelas nossas palavras, sendo na terra, como colheita, porque a nossa palavra, o que diz a Bíblia? Que é uma semente. E essa semente tem uma hora que ela vai virar colheita, porque ela vai vir um fruto e o fruto tem uma colheita. Então, a gente paga aqui na terra pelo aquilo que a gente fala. E a gente também vai pagar no mundo espiritual, que é pelo aquilo que está escrito. Tanto que muita gente fala assim, muita gente não, a palavra fala que muita gente vai negar aquilo que está escrito. Mas vocês sabiam que a gente falou que a palavra, ela está estocada de figuras. Quando eles abrirem o livro e colocar lá as palavras que estão escritas, essas palavras vão virar cenas. Ele vai provar aquilo que está escrito. Ele vai lembrar aquilo que está escrito. Tudo volta para aquilo que foi criado. Se você pega uma planta aqui, amassa ela e joga no chão, ela vai virar pó e vai voltar para a terra. Porque quando Deus quis criar a planta, o que ele mandou? Ele mandou a terra produzir frutos, não foi? Então a planta volta para a terra. Nós fomos criados por quem? Por Deus. Então o nosso espírito volta para Deus e a gente presta contas para Deus. Então tudo volta para a matriz que ele trouxe. As palavras escritas, quando elas são abertas, a gente vai ser julgada. Jesus disse lá em Mateus 12 que damos contas daquilo que falamos. Daí vem um segredo. O mundo espiritual, ele consegue ver esse logos. O meu logos está logo aqui, ó. E o mundo espiritual todo consegue consultar o que está escrito naquele logos. É por isso como algumas pessoas, não sei se vocês já passaram por essa experiência, foram para a vidente e a vidente sabia o que aconteceu no seu passado. Um dos jeitos dela entender o que aconteceu no seu passado é que ela escuta aquele espírito que foi lá e leu o logos. Entenderam? Esse é um dos jeitos que você consegue saber aquilo que aconteceu no passado da pessoa. E ele está lá. E olha só que interessante. Por isso, muita gente não entende
Quando você vai alguém na rua, você fala assim, mas aquela pessoa não é crente, não é de Jesus, mas ela soube. Porque ela consultou o mundo espiritual e recebeu informações do mundo espiritual. O espiritismo, se alguém já foi passado pelo espiritismo, sabe muito bem fazer isso, receber essas informações do mundo espiritual, que é o logos da pessoa. Mas olha só que vocês vão entender agora. Vai lá para Colossenses. Segundo capítulo de Colossenses. A partir do 13. Segundo, versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz, e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. O que Jesus Cristo fez? Pegou esse escrito de dívida que estava contra nós, que era o nosso logos, colocou na mão dele e foi crucificado. A palavra fala que ele apagou todas as nossas dívidas. Quando que ele apaga? Quando a gente aceita Jesus Cristo. E depois, Patrícia, que a gente peca? A gente vai ver agora. Vai lá, o que acontece? Vamos ver isso. Vai lá para Eclesiastes 10, 20. Eu acho que vocês já estão entendendo para onde que eu quero ir, né? Para onde que vamos. Eclesiastes. Vocês acharam? Acharam? Eu vou falar misericórdia. Eclesiastes, normalmente depois de Provérbios, né? 10, 20. Não amaldiçoeis o rei, nem mesmo em pensamento, tampouco em seu aposento insultes o rico, porquanto uma ave do céu poderá levar as suas palavras pelo ar, e seres alados poderão ser encarregados de divulgar os quatro ventos tudo o que dissestes. O que ele está falando aqui? Sobre frequência. As pessoas falam que Satanás não consegue ler seu pensamento. Ele não consegue, seu pensamento é bom. Seu pensamento é ruim, ele consegue. Porque tem vários estudos disso e é bem divulgado, vocês podem ver na internet. Você coloca lá um monte de mitos, aqueles negócios lá aqui, eletrodo lá, coloca aqui no cérebro. Daí eles filmaram um cara que estava orando e louvando a Deus. E daí eles viram um negocinho assim, um negócio e fazia papai querer ir mais, assim, de alta frequência, assim, super, super forte. E depois uma outra pessoa que estava com pensamentos de morte. E o negocinho foi para o outro lado. As nossas vibrações são diferentes quando a gente tem pensamento de morte. Quem estudou um pouquinho de física quântica, de matemática quântica, e viram aqueles filmes, aqueles noticiários, tem até uma pesquisa muito legal que eles viram águas. Eles colocaram vários baldes de águas, assim, transparente, vasos de águas, e daí eles filmaram, pegaram um microscópio e colocaram o primeiro. Eles colocaram pensamentos de amor, a pessoa estava com amor, não sei o que, e daí você via aquela microcélula, aquela célula se transformar como se fosse como é que chama aquele negócio de neve, sabe? Como se fosse um floco de neve, uma coisa mais linda que se transformou. Depois, no seguinte vaso, eles colocaram uma pessoa que estava com muita raiva, e aquela pessoa ficava jogando raiva ali na água. E daí você via que as células quase que meio que explodiam, assim, ficavam muito feio. Nosso corpo é 70% água. Quando a gente tem um pensamento ruim, por isso que lá em Eclesiastes, a gente está lendo Eclesiastes 10, 20. Por isso que quando você lê lá em Eclesiastes 10, 20, não amaldiçoeis o rei, nem mesmo em pensamento,
Porque quando você tem essa frequência ruim, os pássaros, aqui está dizendo que tão pouco em seu aposento insultes o rico, porquanto uma ave do céu, normalmente ave na Bíblia são espíritos demoníacos, poderá levar as suas palavras pelo ar, e seres alados poderão se encarregar de divulgar os quatro ventos tudo o que dissestes. Gente, quantas vezes você, não sei se você, eu fiz PNL, Programação Neurolinguística, alguns, não vou falar décadas, alguns anos atrás. E daí, um dos exercícios que a gente fazia era que a gente tinha que imitar essa outra pessoa. Então, a gente tinha que andar, eu tinha que ficar por meia hora imitando tudo que aquela pessoa fazia. Ele andava assim, eu andava assim, ele parava, fazia assim, eu fazia assim. Depois de um tempo, isso aí se chama simpatia, espelhamento, né? Depois de um tempo do espelhamento, a gente sentou e ele tinha que desenhar a casa dele na mente dele. Adivinha se eu adivinhei tudo ou não? Eu consegui ver tudo o que ele estava vendo. Você imagina que se eu consigo fazer isso, quando você está com aquela frequência do marido, porque assim, o mundo é frequências, concorda? Certo? A gente tem frequências, tem vários estudos de frequência muito legal que a gente vai fazer. E até o Ed tem feito um pouquinho de laboratório aqui no Louvor pra gente. E no dia 27 também vamos fazer. Então, você tem a frequência de Deus, você tem a frequência do mal. E se você entra nessa mesma frequência, você dá chance para esse passarinho, para essa criatura demoníaca vir e buscar essa palavra e divulgar. O que vai acontecer? Quando você entrou nessa frequência, todos esses passarinhos, todas essas criaturas demoníacas vão pegar essa palavra e vão entrar em você e vão começar a fazer e causar dano em você até que você criou uma brecha. Criou uma brecha, ele vai pegar, vai colher aquela semente, vai apresentar diante de Yahvé e vai vir uma colheita. Entenderam? Então o pensamento, por isso que a palavra fala para a gente ficar de olho até nos nossos pensamentos, guardar os nossos pensamentos. Porque as más ações, elas vêm dos nossos pensamentos, vêm do nosso coração. A palavra em hebraico, a gente vai estudar um pouquinho, quando ele fala coração, ele quer dizer todo o nosso interno, nossas entranhas. Tudo aquilo que a gente pensa, a gente fala aqui no Ocidente, a gente fala em cabeça, em hebraico é coração. Então a carga negativa faz isso. Então a gente precisa guardar os nossos pensamentos porque eles carregam a atmosfera. Eles carregam a atmosfera. Os nossos pensamentos eles carregam. A natureza ela foi feita para nos servir. A palavra fala que a natureza aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, ela foi feita para nos servir. Então quando você tem um pensamento, até o ar quer carregar o seu pensamento para levar ele para algum lugar para acontecer alguma coisa. Porque somos filhos do Deus Altíssimo. Então, se você pensou algo, esse ar vai tentar carregar. Porém, no passado, o que acontece? Olha só. Porém, no nosso passado, a gente consegue ler, os demônios conseguem ler lá no Logos, certo? Quando a gente vai e aceita Jesus Cristo, falou que esse escrito de dívida foi apagado. Lembra lá do Daniel, quando ele estava lá orando, fazendo aqueles 21 dias de jejum lá, tal, daí veio Gabriel, conseguiu romper. O que ele falou, Gabriel? Eu vim pelas tuas palavras. O que significa? Eu vim atrás das tuas palavras. As nossas palavras são tão importantes que a gente desperta no mundo espiritual o interesse para eles virem atrás delas. Entendem isso? Se você apela para o sangue de Jesus Cristo, quando você fala alguma coisa, você apela para o sangue de Jesus, eu apelo para o sangue de Jesus, imediatamente, aquilo que foi escrito contra nós é apagado. A palavra fala que Deus fala que não se lembrará das nossas iniquidades, não se lembrará das nossas transgressões. Mas você precisa falar. Está escrito lá em Isaías 54, lá para Isaías 54. A partir do versículo 11. Todo mundo achou? 54, 11. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada,
Eu te edificarei com turquesas, edificarei teus alicerces com safiras. Farei de rubis os teus escudos, de carbúnculos as tuas portas, e de pedras preciosas todos os teus muros. Todos os teus filhos serão discípulos de Yahvé. Grande será a paz dos teus filhos. Será edificada sobre a justiça, livre da opressão. Nada terás a temer, estarás livres do terror. Com efeito, ele não te atingirá. Se fores atacada, não será por obra minha. Todo aquele que te atacar cairá nas tuas mãos. Vede, eis que fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja cada arma para o seu próprio fim. E fui eu quem criou o exterminador para gerar o caos. Nenhum instrumento forjado contra ti terá êxito. Toda língua que se levantar contra ti em julgamento, tu a provarás culpada. Tal será a herança dos servos de Yahvé e de toda a defesa que faço no nome deles, oráculo do Senhor. Gente, o que está falando aqui? Está falando de fundamento, que é o que a gente está fazendo, aquilo que a gente tem de fundamento é o que vai determinar o que a gente entende, o que a gente vê e o que a gente escuta da palavra. Amém? Então eu quero mostrar uma coisa para vocês. Agora que vocês passaram por essa parte de libertação e vão continuar passando. Olha só. Ele está falando aqui de algumas coisas. O que ele fala? Ele fala sobre livre da opressão, então ele está falando de opressão, fala de temor e de terror. Opressão, medo e terror. Lembra que eu falei isso no mapeamento espiritual, que são as 3 coisas que eles vão vir contra a gente? O que eles vêm? Eles vão vir com opressão, medo e terror. Mas o Senhor está dizendo aqui, ó, se fores atacadas, ele está falando que não vai nos atingir. E se for atacada não será por obra minha. Deus está falando que Ele não manda nos atacar. Deus está falando que Ele não traz desgraça sobre a gente. Ele está falando que não foi obra dele. Olha só o que Ele revela. Todo aquele que te atacar cairá nas tuas mãos. Vede, eis que eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja cada arma para o seu próprio fim. O que ele está falando aqui? Lembra lá em Ezequiel, se não me engano é o profeta Ezequiel, que ele fala assim, mas meus lábios são impuros, então ele pegou um carvão e colocou nos lábios dele e ele ficou puro? Por quê? Porque ele estava falando do quê? Da língua. Lembra em Salmos, o que Davi fala? Que a minha língua serve de escrita para o escritor, serve de caneta para o escritor. O que ele está falando aqui, gente? Ó, que eu quem criou a língua, o ferreiro que sopra as brasas até darem chama e forja cada arma ao seu próprio fim. A sua língua forja as palavras que vira arma para o seu próprio fim. O que eu falei no começo? Que nossas palavras têm que ter propósito e de acordo com o propósito de Deus. Porque as nossas palavras, nossa língua é o que forja a arma, a palavra que vai ser usado para um propósito. E depois, o que acontece depois? Ó? E eu quem criou o exterminador para gerar o caos. O que acontece com essa arma? Nenhum instrumento, ou seja, nenhuma arma forjada contra ti terá êxito. Por quê? Porque Satanás vai lá, colhe essa palavra, colhe essa arma que foi criada pela tua língua e usa ela contra você. Não é isso que acontece? Todas as desgraças e problemas que a pessoa tem na vida não foi criada pela palavra dela? Ele fica lá de olho para escutar você falando, eu não sei nada, eu não sou nada, se alguém vai perder o emprego vai ser eu. Ele fica escutando aquilo. E daí no momento certo ele vai usar aquela palavra contra você. Só que olha o que Deus fala, nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Toda língua que se levantar contra ti, em julgamento, quem que vai provar culpado? Quem que vai condenar? Quem? Não, lê lá direito, 17. Leiam em voz alta, 17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E depois, toda língua que se levantar contra ti... Tu aprovarás culpado. Quem que fala culpado? Quem que se defende? Nós. Como? Apelando para o sangue do Cordeiro. Nós a condenamos. Sabe por quê? Porque a arma que foi forjada contra nós fomos nós mesmos que fizemos. Deus está falando que não fui eu que fiz. Quem fez foi você. Você mesmo vai condenar. Amém?
E não é isso que aconteceu nesse período de libertação que a gente está fazendo? Com a nossa própria palavra, Deus está nos livrando da maldição que nos era... Não é? Hoje a gente finaliza esse capítulo. As nossas palavras. Tudo começa pelo aquilo que a gente fala. Pelo aquilo que a gente pensa e coloca na boca e faz como arma. Então quando a gente ora e fala, nenhuma arma forjada contra mim prosperará, você tem que entender que você fez aquela arma. Pesado? Deu para entender? Deu para entender você que chegou por último? Lá em Tiago, ele fala que a língua é cheia de fogo. E na língua tem o poder da vida e da morte. Que a gente tenha discernimento de trazer vida para esse mundo. Porque é através da nossa língua que é formada as palavras, que é formada a arma, e é através da nossa união e da nossa concordância que a igreja é fortalecida. Estão entendendo? Então o Senhor, Ele quer nos fortalecer, Ele quer colocar a gente forte, entendendo aquilo que Ele tem pra gente, ensinando a gente a lutar. Porque a guerra está forte, a guerra está pesada. Se a gente não souber como a gente luta, você vai cair naqueles pensamentos, naquelas palavras. Quando a gente fala, eu não vou conseguir, eu vou desistir, está difícil, todas essas aí são armas que você está colocando contra você mesmo, que vão ser forjadas contra você. Você mesma condena. Então, por isso que daí você volta e fala, eu apelo para o sangue de Jesus Cristo, e volta para Colossenses 2. Aquele capítulo de Colossenses é o capítulo que eu mais gosto. Oi. E uma coisa, a gente também falou sobre não só jejum de alimento, mas de palavras também. Mas se policiando, porque quando você começa a jejuar, o que mais vem são as coisas. Sim. E você sabe que a gente começou, eu comecei com a pastora a fazer esse propósito de palavras, ele começou a mexer no nosso humor, e aí eu conversando com ela, que você sentiu o seu humor mudando rapidamente, né? Principalmente naquele momento que você estava em oração, no final de tarde, começou a atacar dessa forma, né? Que nós estávamos calados. Como você falou aqui, né? Ele não sabe o que a gente pensa, mas ele entende, né? Foi uma forma que ele achou para nos atacar. Exato. Exatamente. Exatamente. O ataque demoníaco está muito forte, tá? Nos nossos filhos, para nos desequilibrar, e está em todos os lados. E porque a igreja esqueceu que as palavras são o que importa. Como é que você é salvo? Você escuta a palavra, você coloca no teu coração e você fala com fé. Então não é, eu creio em Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, eu creio que o sangue dele me redimiu, que das suas pisaduras eu sou sarado. Basta eu falar para dar ordem para o mundo espiritual, para que aquilo que eu estou falando aconteça. O contrário também é verdadeiro. Na língua há o poder da vida e da morte. E a gente começa, as nossas fraquezas começam pela nossa língua. Tudo onde a gente se enfiou, os lugares onde a gente está, vieram por causa da nossa língua. Amém? Teve revelação? Então vamos acabar com a 2 Colossenses, vamos lá para Colossenses 2, terminar com esse daqui é um dos meus versículos favoritos. Então a gente também fez um fechamento lá para lembrar sobre o mapeamento espiritual que a gente estava falando, sobre as 3 fortalezas que eles levantam, que é medo, opressão e terror. São as 3 coisas que eles vão tentar juntar contra a gente, mas não vão prevalecer. Porque a gente agora teve uma revelação que a gente colocou ali, mais um fundamento, vencida, mais uma pedrinha, para a gente entender qual a importância das nossas palavras. E vamos lá, em 2 Colossenses 12. Isto aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele,
perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Então agora a gente acabou de entender. Aleluia. A gente acabou de entender como a gente quebra todas as maldições contra nós. Todas as armas forjadas contra nós, a gente acabou de entender como é que a gente quebra isso. Está com dificuldade, lembra dessa palavra, pega a Bíblia, leia sobre isso, apela para o sangue de Jesus Cristo. Uma coisa importante que a gente vai começar a aprender a lutar no mundo espiritual, que nada mais é do que a intercessão. Vocês estão terminando de ler o livro, a gente tem mais 2 semanas, que vai culminar no dia 27. Esse livro está trazendo muitas revelações. Eu estou lendo ele, gente, é demais. Quem não? Você está com o livro? Não tá. Esse livro está tendo muitas revelações, é ou não é? E muita coisa que a gente está falando aqui está batendo com o que ele está falando lá. A gente vai aprender que quando a gente for entrar para a guerra espiritual, a gente precisa se limpar. Por isso que Davi fala, apresente-me com as mãos limpas e com o coração puro. Por quê? Para que quando você vai guerrear, não tenha nenhuma brecha contra você. Daí, crente velho fala que você tem... Como é que chama quando vem o aftermath? Como é que chama aquele negócio que vem depois? Retaliação. Para que não tenha retaliação. A retaliação, o que acontece? É brecha aberta. E a gente, claro, precisa de um grupo de intercessores, né, que estão ali, uma rocha firme que o Senhor coloca. E essa limpeza é muito importante. Então, antes de entrar em qualquer oração que você vai fazer intercessão, você vai fazer intercessão pela sua família, você vai pedir perdão pela sua família, você vai entrar na brecha, apela para o sangue do Cordeiro. Você se limpa primeiro, você se prepara primeiro, unges a minha cabeça com óleo. Primeiro você unge a sua cabeça com óleo, depois o seu cálice transborda. Primeiro você cuida de você, depois você vai transbordar para cuidar dos outros. Primeiro a unção tem que estar em você, porque é por causa da unção que o jugo é quebrado. Amém? Foi rápido, foi profundo, teve revelação? Amém. Vamos consagrar isso ao Senhor. A gente vai terminar de ler o livro, ver os vídeos. Se tem mais alguém que precisa falar comigo pessoalmente, a gente está finalizando esse capítulo aí de mapeamento familiar, para a gente pegar agora o mapeamento físico que o Caio fez da casa, para todo mundo fazer, e daí a gente vai começar a expandir isso pela cidade. Amém? Beleza, vamos orar.